Sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e depois de quase 2 meses desaparecida desta plataforma digital, eu resolvi voltar porque tenho muitas saudades. Então, eu espero que esteja tudo bem desse lado. Há imenso tempo que não conversamos um bocadinho por aqui e hoje senti vontade de voltar aqui. Aproveitei o facto de a Dora Santos Marques me ter nomeado para responder à tag Filosofia de Ler e fiz um esforço, mas um esforço merecido e um esforço sem qualquer tipo de sacrifício para vir aqui até ao pé de vocês. Confesso que tenho recebido algumas mensagens de pessoas a perguntarem pelos meus vídeos e o bichinho está aqui porque eu sou muito feliz aqui com vocês. Tenho feito imensas leituras nos últimos tempos, mas a verdade é que tenho acabado por partilhar no Instagram por ser um bocadinho mais rápido, porque o tempo nem sempre chega para tudo. Mas não há nada como o cantinho do Livros à Lareira com Chá e por isso mesmo vamos lá dar início à tag. Eu peço desculpa que eu tenho aqui a tag escrita no telefone. Então, vou ter aqui como auxílio. E pronto, olhem. São novidades fantásticas a saírem. Uma pessoa nem sabe para que lado é cá de ir. Quer ler tudo. Não há tempo para ler tudo. E pronto, olhem. É assim. Então, vamos lá dar início à tag. Pergunta número 1. O que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem? Eu acho que qualquer um destes elementos são importantes para que um livro seja bom, não é? Mas se só pudesse escolher uma, provavelmente iria escolher a trama do livro, porque a mensagem nem sempre a recebemos da melhor forma e a personagem depende muito, porque há boas personagens que nós acabamos por esquecer. E se tivesse que escolher, eu escolhia a trama. Pergunta número 2. Deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Eu acho que sim. Quanto mais não seja, até para fundamentarmos a nossa argumentação. Cada vez que falamos e argumentamos sobre alguma coisa que não gostamos. Agora, não deve ser lido de forma sacrifício, digamos assim, mas acho que sim, que nós devemos de ler até para fundamentarmos melhor aquilo que nós discordamos. Pergunta número 3. Qual o papel dos livros no mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Ora, eu acho que o papel dos livros será sempre igual. Com mais tecnologia, com menos tecnologia, os livros têm um propósito, as pessoas que os leem vão sempre procurá-los, independentemente de haver mais ou menos tecnologia. Portanto, acho que o papel dos livros será sempre o mesmo. Pelo menos na minha vida, o papel dos livros será sempre o mesmo, independentemente da tecnologia avançar ou não. Pergunta número 4. Quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, opiniões e a arte nessa escolha? Ora, eu gosto sempre de ler a sinopse, ou gosto de saber minimamente sobre o que é que o livro aborda. Para mim, saber a premissa é fundamental, porque eu crio logo as minhas expectativas, que às vezes saem defraudadas, é uma verdade, mas gosto sempre de saber ao que vou. Acho que estar a ler uma coisa que eu à partida sei que não me interessa, ou estar a ler um livro só porque está na moda, acho que é a perda de tempo, sinceramente. Pergunta número 5. Deveríamos ler algum livro na diagonal? Não, acho que não. Pergunta número 6. A leitura deve ser sempre agradável? Ora, isso era uma alegria, não é? Que se as leituras fossem sempre agradáveis, este mundo era todo muito mais feliz e as pessoas que à primeira experiência a coisa não corre bem, liam sempre. Isso era fantástico. Não, a leitura não tem que ser sempre agradável, nós gostávamos que a leitura fosse sempre agradável, mas também sabemos que isso não é possível, não é? Mas pronto, interessa ir lendo bons livros, mais bons livros do que menos bons livros. Pergunta número 7. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que não há boa literatura nem má literatura. Nós somos todos diferentes uns dos outros, portanto há pessoas para todos os géneros, há pessoas para todos os gostos literários e cada um deve ler aquilo que o faz sentir bem, aquilo que o faz
ter prazer em cada leitura que desfruta. Portanto, não me faz sentido nenhum esta pergunta. Para mim a literatura é o quê? Aquilo que para mim pode ser bom para outra pessoa, não é? Mas interessa é ler, e cada um lê aquilo que gosta, da forma como gosta, e não vamos entrar por aí, senão estamos aqui 2 semanas a discutir o que é bom, o que é mau, quem são os bons, quem são os maus, e isso não faz sentido. Eu muitas vezes na brincadeira digo, nem que seja a revista Maria, que só tem histórias de caracacá, que toda a gente conhece, não é? E não desfazendo no trabalho das pessoas que lá trabalham. Interessa é ler, cada um deve ler aquilo que lhe dá prazer, porque ler faz bem. Pergunta número 8. Como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que vais às compras? Então, a primeira coisa que eu tenho a ter em conta é se eu tenho dinheiro na carteira para comprar um livro. Estou a brincar. Não, é assim. O que é que eu costumo ter em conta? Primeiro, desde que eu tive aqueles meses todos sem comprar livros, eu aprendi a ser muito mais sensata, aprendi a ser muito mais ponderada, aprendi a não comprar tanto por impulso. Eu acho que é muito importante nós termos essa consciência. Nós não devemos comprar por impulso. E aquilo que eu faço agora é, eu só compro se for ler no imediato. E o que é que acontece? Com a história das parcerias, eu acabo por ler muitas novidades e não sinto aquela necessidade extrema de ir a correr comprar. Quando me apetece comprar um livro, porque às vezes também me apetece comprar um livro, aquilo que eu faço é, eu tento escolher um livro da minha lista que eu tenho a certeza que vou ler. Mas não compro só por comprar. Porque estar a comprar só por comprar é um engano. Estou a investir dinheiro que me vai fazer falta noutra coisa qualquer. E não há essa necessidade. Pelo menos eu penso assim agora. Pergunta número 9. Como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Olha, como me apetece. É conforme. Primeiro é assim, eu no ano passado tentei fazer TBR, a coisa não correu mal, né? Até correu bem, eu até cumpri. Só que depois há o reverso da medalha, que é Dora Silva quer ler 8 ou 9 livros, depois só consegue ler 3 ou 4, porque isto a vida não é só ler, e depois sente um bocadinho de frustração nesse campo. Então, eu acho que a organização das leituras tem muito a ver com o nosso estado de espírito, com a nossa vontade, com aquilo que nos apetece ler. Portanto, eu organizo as minhas leituras dessa forma, porque eu muitas vezes idealizo até ler um livro naquele mês, mas depois, entretanto, chega o outro que eu quero ler mais e olha, passa à frente. Portanto, eu organizo da forma que me apetece. É conforme o meu estado de espírito, a minha disposição. Pergunta número 10. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? Algumas guardo no coração, outras faço tudo para esquecer e nem sequer quero ouvir falar mais delas, outras tento aplicar. Quando são coisas que me acrescentam e que eu sinto que se as aplicar no meu dia-a-dia, na minha convivência com as outras pessoas, provavelmente eu vou marcar a diferença. Eu tento-as guardar e tento não esquecer e tento aplicar. Mas às vezes é difícil lembrar-me-nos de tudo, não é? Pergunta número 11. Ainda continuarias a ler se pudesses abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? Esta pergunta para mim não faz qualquer tipo de sentido. Primeiro porque isso é impossível. E segundo, eu gosto de ler. Portanto, eu nunca ia enfiar os livros todos. Eu tinha que deixar sempre alguma coisa para eu ler. Não gosto desta pergunta. Pergunta número 12. O que pensas das releituras? Ora bem, relativamente às releituras, eu tenho uma opinião formada. Não sou uma pessoa que faça muitas releituras, mas de vez em quando faço. E faço, sobretudo, quando são livros que, de alguma forma, em alguma fase da minha vida me marcaram. São livros que, de alguma forma, eu sinto necessidade de os procurar novamente. Ou então, se não forem muito grandes, mas que me proporcionaram um bom momento de leitura, eu por vezes tenho vontade de os reler. Acho que a vida é muito curta, acho que chovem livros de todo o lado e nós queremos ler tudo e o tempo não dá para tudo, portanto, relativamente às releituras, só mesmo daqueles livros que eu sinto aquela necessidade de voltar. Ainda na tag da Dora ela falava que vê os filmes 1, 2, 3, 4. Eu também, eu tenho filmes que eu vi 30, 40, 50 vezes ao longo da minha vida e que eu vou ver muito mais, porque sempre que eles dão eu acabo por ver e vejo-os com a mesma vontade da primeira vez,
Mas com os livros eu acho que é um bocadinho diferente, precisamente porque há mais livros que eu quero ler e todos os dias encontro novidades por aí. Portanto, releituras não sou contra, também faço algumas. Ainda recentemente fiz a releitura do Teu Deserto, do Miguel Sousa Tavares, que é um livro que eu gosto muito do escritor. Pronto, é isso. 13 e 14. O que torna um livro bom e um livro mau? Eu não gosto desta pergunta. Não gosto porque, assim, para já não há livros maus. A pessoa escreve o livro, mesmo que mais ninguém goste, é daquela pessoa, nós devemos ter respeito. E só o facto daquela pessoa ter conseguido escrever um livro já é motivo de nós olharmos com respeito. Depois é assim, o que para mim é bom, para quem está a falar comigo pode ser mau. O que para mim é mau ou menos bom, para quem está a falar comigo pode ser melhor. Ou seja, isto é relativo. Eu não gosto destas perguntas assim. Pergunta número 15. Qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Eu acho muito bem que não se terminem leituras que não têm nada a acrescentar-nos. Sobretudo porque cada vez há menos tempo. Cada vez nós queremos ler mais, cada vez nós descobrimos mais. E estar a chover no molhado, se não nos acrescenta, se não nos adianta, parou, stop. Eu agora digo sempre isso. Ainda no outro dia a falar com uma rapariga que me disse: não consigo colocar um livro de parte, Dora, mas tu és parva. E eu disse: não, parva és tu que estás a perder tempo e andas aí há não sei quantas semanas a ler uma coisa que não gostas, uma coisa que te está a irritar, quando tu tens livros na estante que são muito mais interessantes. Mas pronto, isso cada um lá sabe, não é? Pergunta número 16. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta? What? Eu não quero saber da vida do autor para nada. A não ser que a criatura seja assim uma pessoa deslumbrante, que eu gostava. Estou a brincar. Não, eu acho que isso não tem nada a ver, até porque às vezes nós gostamos dos livros. Por exemplo, o Miguel Sousa Tavares é uma pessoa que me irrita, é uma pessoa que de certeza ia chocar comigo se eu tivesse assim uma conversa com ele cara a cara. E no entanto eu sou fã dos seus livros, eu adoro os seus livros, não é? E pronto, fiquei sem bateria e isto ficou a meio. Pronto, tínhamos ficado na pergunta 16, portanto, pergunta número 17. Se apenas pudesses ler um género para o resto da vida, qual seria? Claro que seria política, filosofia. Não, pois não. Claro, com toda a certeza, seria o romance clichê, aqueles romances fofinhos com os finais felizes. Então, só podia ler um género na vida e se pudesse escolher eram histórias com final feliz. Daquelas que nos fazem chorar baba e ranho, daquelas, pronto. Daqueles clichês, daquelas piruzeiras que nós precisamos para ser felizes. Então, pergunta 18. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Claro, os da escola, aqueles que nós éramos obrigados, não é? Ainda hoje tenho ali numa prateleira o livro de Virgílio Ferreira, A Aparição, que aquele livro, cada vez que eu o encaro, eu sinto os calorfrios. Os calorfrios? Acho que é assim que se diz. Sinto aquela sensação horrível de cada vez que na aula de português íamos falar sobre aquilo porque eu não gostei nada daquilo. E o livro continua ali, não é, Dora? Perguntam vocês, então, mas se isso te provoca tão mal-estar, porquê que o livro está ali? O livro está ali porque um dia vou ler. E tenho quase a certeza que um dia vou ultrapassar esse trauma. Portanto, eu já li livros que eu não fazia ideia do que é que continham, porque eram aqueles livros que nós tínhamos que obrigatoriamente ler na escola, até porque eu já referi numa pergunta anterior, não é? Que eu leio sempre as sinopses. Pergunta 19. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Olhem, esta pergunta não faz sentido porque eu nunca li os géneros todos, portanto eu não sei o que é que eu não ia ler ou o que é que eu não... ou quais é que são os autores que se calhar não ia ler. É difícil. Por isso esta pergunta não sei responder porque lá está... Nós estamos sempre a descobrir, nós estamos sempre a evoluir, nós estamos sempre a mudar os nossos gostos literários, portanto, é difícil para mim responder a esta pergunta. Pergunta número 20, a pergunta final. Toda a gente deveria ler e porquê? Claro que toda a gente deveria ler. Ler é fundamental, porque para além de melhorar o nosso vocabulário, de nos ajudar a não ter... portanto, erros ortográficos, que é uma coisa que
me tira do sério. Ajuda-nos, sobretudo, a sermos pessoas com uma imaginação fantástica. Ler faz bem, ler faz-nos descontrair, abstrair do mundo. Ler é uma terapia e nós estamos-nos a enriquecer enquanto pessoas, porque de forma intelectual, de forma sem darmos conta, nós estamos a criar conteúdo para nós próprios e isso é muito bom. Portanto, tenho muita pena que não haja mais gente a ler. Tenho muita pena que às vezes ainda sofra o preconceito de levar um livro para um sítio qualquer e de ouvir: ai, que perda de tempo, ai, que seca, ai, Dora, não deves ter nada que fazer. E eu às vezes tinha vontade, se eu não tivesse tanto amor aos meus livros, de pegar num livro, sim, e dar com o livro na cabeça da pessoa e dizer: olha, acorda para a vida, porque perda de tempo, há outras perdas de tempo. E quando estamos a ler um livro, nunca é uma perda de tempo, antes pelo contrário. E eu sinto-me muito feliz. Cada vez gosto mais de ler. E cada vez gosto mais de partilhar o meu amor pelos livros. E cada vez gosto mais da minha biblioteca que continua a crescer sem parar. Eu tenho que fazer um vídeo da Bucol e vocês vão-se passar porque é tantos livros para vos mostrar que vocês não estão bem a ver. E pronto, foram as minhas respostas a esta tag. Tenho que agradecer mais uma vez à Dora. Gostei muito desta tag, apesar de não concordar com algumas perguntas, mas pronto. Não vou nomear ninguém. Acho que quem quiser fazer que faça e que me diga nos comentários. Também vou esperar que me deixem amor e carinho nos comentários, que é tão bom. E eu gosto de falar com vocês. Eu tinha muitas saudades. Eu tive 2 meses afastada. É muito tempo. Mas pronto, quero acreditar que agora, daqui para a frente, vou estar com mais frequência. Um beijinho e não se esqueçam...